A paz de Deus, irmão João Leite. Tudo bem com o irmão? Como é que tá o irmão aí em Vancouver, né? Canadá. Antes o irmão estava morando em Toronto, né? Salvo engano, agora o irmão está em Vancouver, aí no Canadá, né? Deus abençoe, irmão. Prazer ter o irmão aí com nós no grupo para nós meditar, né? Na palavra de Deus. Para a gente conversar, né? A respeito da Escritura. Isso é muito bom, né? Então tá bom, meu amado. Eu vou aqui passar por irmão, né? Vou dar por irmão meu parecer dentro desse assunto, tá? O que as escrituras ensinam, o que as escrituras diz e que muitas das vezes, né, nós não compreendemos, mas se nós examinarmos as escrituras com mais detalhe, nós podemos chegar a uma compreensão e no sentido real das escrituras, né? Porque uma coisa é nós ler a Bíblia, né? Fazer uma leitura bíblica é muito bom, mas melhor do que isso é parar e examinar. O exame é mais detalhe, é mais detalhado, né? Você vai lendo as escrituras, quando chega naqueles pontos em que há uma alegoria, que há uma comparação, que há um símbolo, né? Na verdade, uma linguagem figurativa que figura, que retrata alguma coisa. Então ali nós temos que parar a leitura naquele ponto e orar a Deus, né? E buscar a Deus em oração, Senhor, né? O que quer dizer isso, esse símbolo? O que o Senhor quer nos ensinar? Né? Qual é a verdadeira interpretação, né? Porque você vai lendo na leitura, você vai fazendo uma leitura, quando vai contando uma história, vai indo bem, mas quando chega nesses pontos simbólicos, né, é onde que às vezes nós temos que examinar. Examinar, por isso que Jesus disse, examinai as escrituras, conferir, conversar a respeito do assunto, procurar orar a Deus para ver se entende o significado, se entende a visão, a tradução, enfim, né? A interpretação do texto, né? Então, meu amado, vamos aí na resposta do irmão, né? O irmão disse que a respeito aí da ceia do Senhor, né? Que foi mudado, né? E agora toma-se em cálicezinho individual, né? E que aí o irmão já sempre participou e no Canadá, sim. Porém, aqui no Brasil era assim, na jarra só, num cálice só, né? E que agora foi mudado através dessa pandemia, enfim. E muitos aí, às vezes, por não compreender a escritura, vamos dizer assim, né? Se escandalizaram, né? É verdade? Então, e está escrito que nós erramos por não conhecer a escritura e nem o poder de Deus, né? Mas o apóstolo Paulo sempre ensinou para Timóteo: Timóteo, medita-te nessas coisas, né? Ocupa-te nelas, na escritura, né? E fazendo isto, né? Te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E que seja um obreiro de que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tá? Então Paulo incentivou Timóteo a meditar, é outra palavra, meditar é refletir, a parar, ler, ficar analisando para compreender as escrituras, né? Verdade? A leitura ela vem e passa por cima, você faz a leitura e vai lendo e você passa, não é verdade? Agora, meditar, né? Examinar, na verdade, é muito bom, viu? Então vamos começar aqui, irmão, a respeito aí da explicação. Então vamos entender agora aqui no sentido, primeira coisa que nós temos que entender, que a ceia do Senhor, ela é simbólica. Primeira coisa para nós começar a conversar no assunto. Ela é uma simbologia, tá? Ela é uma ilustração, você entendeu? Tudo que é simbólico é ilustrado, então não é a quantidade é que vai valer, né? Certo? Não é a quantidade e nem é a taça ou o cálice, né? Ou a jarra ou o copo.
né, é que vai simbolizar na ceia. O símbolo da Santa Ceia são dois elementos, isso que nós temos que prestar atenção. Quais os dois elementos que representam o corpo de Cristo, né? Quais os dois elementos que representam o corpo de Cristo? Não é verdade? É o pão, que é o símbolo do seu corpo, e é o vinho, tá? Que representa o sangue de Jesus. O sangue representa aquele sangue que ia ser derramado no madeiro da cruz. E o pão simboliza o corpo que ia ser crucificado, na verdade, por nossos pecados. Ali, então, os dois, na verdade, que simbolizam os dois elementos que simbolizam ali é o pão e o vinho. Esquece do recipiente, do jarro ou do copo. Não. Você pode mudar de país e cidade. Às vezes você vai colocar o vinho em um copo de vidro grande, aí, uma jarra de vidro grande. Você pode mudar de lugar e lá eles não têm a jarra de vidro, tá? Eles vão ter uma jarra de inox, vai colocar o vinho dentro. Então sempre o importante é o que está dentro do recipiente, tá? O recipiente é apenas porque o vinho é líquido, o vinho não é sólido, entendeu? Então a Irmandade precisa entender que o importante não é o recipiente, se ele é de vidro, se ele é de bronze, se ele é de barro, entendeu? O importante é o líquido, é o vinho, ele que representa. Precisamos entender bem certinho isso aí. Então vamos entender aqui como que vem a simbologia, tá? Do pão e do vinho. Se nós analisar bem no espírito, precisa estar no espírito isso aqui. Se não tiver no espírito, não vai entender, tá? Gênesis capítulo 14, do verso 18, né, e 19, nós vamos entender que ali, vamos fazer a leitura e vamos raciocinar aqui, tá? Gênesis capítulo 14. Então, Ló tinha sido levado escravo, né, em uma guerra. E Abraão, né, se colocou a caminho e resgatou seu sobrinho e os bens de Sodoma. E Deus deu a grande vitória na mão de Abraão naquela guerra. Então aqui vai começar um mistério, é aqui que nós temos que refletir, tá? E no capítulo 14, verso 18, diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, tá? Trouxe, o que ele trouxe para Abraão, depois da guerra, depois daquela vitória? Ele trouxe pão e vinho, tá vendo? Trouxe pão e vinho. Pode perceber que aqui não fala, o vinho é líquido, mas não fala o recipiente que estava o vinho. O importante é que o Melquisedeque, rei de Salém, trouxe para Abraão pão e vinho, tá? E era este um sacerdote do Deus Altíssimo. Então veja bem, isso aqui se dá o nome de uma manifestação assim, ó, tá? Nunca ninguém tinha visto Melquisedeque. Nunca ninguém conheceu Melquisedeque. Ele apareceu somente para Abraão, só, tá? Então isso aqui era o próprio Deus, tá? Na pessoa do anjo do Senhor, tá? E ele veio, Deus veio no próprio anjo do Senhor como Melquisedeque. E esse Melquisedeque deu o nome de Melquisedeque porque ele era uma classe sacerdotal, não da terra, mas do céu. E isso aqui já era símbolo, tá, do Filho de Deus. Jesus, ele ia ser o sumo sacerdote. Só que todos os sacerdotes se levantavam da casa de Arão, tá, da tribo de Levi. E Jesus nasceu na tribo de Judá. Então, o próprio Abraão, vamos dizer aqui no espírito, Abraão participou da ceia do Senhor ou não?
Para mim, ele participou. E, e quem serviu a Abraão o pão e o vinho? O próprio Deus na pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote. Então, Abraão, no Espírito, ele já participou lá atrás do corpo de Jesus e do sangue de Jesus. Ele já participou. Ele foi o primeiro crente, tá? Abraão foi o primeiro crente. Então, ele lá atrás, ele já participou da ceia que nós participamos hoje. E os dois elementos eram pão e vinho. Aqui não se fala de cálice, não se fala de nada. Entendeu, irmão João Leite? Isso começamos aqui para nós entender, né? Agora nós vamos, para confirmar o que eu disse aqui, né? Lá de Gênesis, né? De Melquisedeque. Então nós vamos agora no livro de Hebreus, capítulo 7. Olha lá, olha a confirmação, né? Esse livro é anônimo. Às vezes nós pensamos que quem escreveu esse livro foi o apóstolo Paulo. Porém, não tem autor deste livro. Só está livro aos Hebreus. Capítulo 7 diz assim, ó, no verso 1. Ele vai contar a história que nós leu, né? Lá de Gênesis agora. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da matança dos reis, e o abençoou, né? Esse é o verso 1. Agora vamos no verso 3. Vai contar a vai falar de Melquisedeque, tá? Vai falar assim: este Melquisedeque, no verso 3, ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, ele não tem princípio ou começo de dias, né? E também não tem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Você entendeu? Então esse Melquisedeque, né? Ele é semelhante ao Filho, né? E Cristo é semelhante a quem? Ao Pai. E o Pai é semelhante a quem? Ao Filho. Então esse Melquisedeque, ele era semelhante ao Filho, tá? Para sempre, de sorte, de maneira que se a perfeição fosse pelo sacerdote terreno, sacerdote de Levi, né? Porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade então havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem ou a classe, né, de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem ou a classe ou da linhagem de Arão, sacerdote terreno? De que necessidade então haveria de vir, né? Verdade? Porque se a perfeição fosse pelo sacerdote de Levi, sacerdote terreno, Deus não ia, né, mandar Melquisedeque representando uma classe sacerdotal, porque aqui na frente ele ia levantar o seu filho como um sumo sacerdote. Então Melquisedeque ficou como sacerdote, mas Jesus o sumo sacerdote, tá? Que é o único que tem poder para entrar e tirar os nossos pecados, né? E o sacerdote não poderia entrar além do véu naquele tempo, lembra? Era só o sumo sacerdote uma vez o ano que poderia entrar além do véu, né? Certo? E não sem sangue, né? Porque por isso é que o vinho simboliza o sangue, tá? Então o sacerdote entrava não sem sangue, só que na terra era sangue de touro, de bode, né? Mas Cristo com seu próprio sangue se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele permanece para sempre. Dá para entender? Muito manifesto e ainda
se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Então tem uma diferença, né? Aquele Melquisedeque, tá? Ele apareceu para deixar na terra, para mostrar para o povo, tá? Que esse era o verdadeiro, real, certo? O sacerdote, porque esse era eterno, ele era incorruptível. E dali ia nascer Cristo como sumo sacerdote nos nossos dias, né? Não é verdade? Nos nossos tempos ia aparecer o sumo sacerdote, né? Porque o próprio Deus diz assim: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Porque esse permanece eternamente e tem um sacerdócio para sempre, eterno. Certo, irmão? Então nós confirmamos, né? O livro de Hebreus confirmou o que nós lemos lá atrás, tá? Agora, nós vamos em Mateus capítulo 26, que aqui, isso que nós lemos já se cumpriu. Já apareceu o sumo sacerdote. Então nós já estamos com ele aqui. Então Mateus 26, ó. Esse sumo sacerdote agora. E quando comiam Jesus, isso na ceia, né? Ele estava comendo a Páscoa. Jesus foi participar da última Páscoa, né? E no meio da Páscoa ele instituiu a Santa Ceia. Vamos entender isso, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então vamos refletir agora sobre o pão primeiro, para depois nós refletir sobre o vinho. A palavra de Deus diz que Jesus disse para os seus discípulos: vamos comer a Páscoa. E os discípulos então foram lá, arrumaram um cenáculo imobiliado, né, com mobília, certo? E naquele cenáculo então eles foram, estava tudo preparado e eles foram participar da Páscoa. É isso? O que aconteceu? Quando Jesus estava à mesa e os seus discípulos à mesa, já deu para perceber a diferença ou não, irmão? Já deu para perceber, né? Aqui ninguém estava lá enfileirado, que nem nós fica, um grande povo de joelho. Não. Jesus estava com os 12 à mesa, sentado nas cadeiras, à mesa. Então Jesus tomou o pão, era o pão mesmo, era um pão. Eles comiam aquele pão. Ele pegou aquele pão, que era o próprio pão da Páscoa. Era um pão, tá, que não é levedado, que não tinha fermento, já era um pão da Páscoa. Ele tomou aquele pão, abençoou aquele pão, partiu aquele pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos entender bem. Irmão, Jesus aqui, ele tomou o pão, ele partiu em vários pedacinhos, segundo os números dos discípulos, ele partiu, e ele levantou e saiu de cadeira em cadeira onde seus discípulos estavam e foi dando para eles comer? Não, não. Ele abençoou o pão, partiu o pão, né? Partiu, né? O pão, partiu. Ele não ficou partindo. Não, ele partiu, ele pegou o pão e partiu, assim, uma vez só. Ele pegou o pão e partiu no meio, porque era o símbolo do corpo dele. Tanto é que Paulo fala: isso é o meu corpo que é partido por vós. Partido por vós. Então, era o símbolo da morte. Ele tomou o corpo, o pão, aliás, e partiu. Uma vez só, pegou aquele pão, orou e partiu o pão e deu aos seus discípulos. Ele estava na mesa, ele não se levantou, saiu dando cada um individualmente. Não, ele pegou o pão, partiu e pôs o pão no lugar dele e falou: ó, e deu aos seus discípulos. Quer dizer, ele pôs em cima da mesa o pão e falou:
e deu aos seus discípulos e disse: tomai. Você pode ver que tomai, ele não foi levando de mão em mão. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E os discípulos pegou com as suas próprias mãos. É diferente de hoje, que já vem para nós partido ali os pedacinhos de pão, né? Não, Jesus partiu uma vez só o pão, pôs na mesa e falou: comei dele todos. E tomai e comei dele todo. Pegai o pão, tomai e pegai. Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Aí eles pôs o pão partido uma vez só, o pão estava inteiro. Cada um foi lá, por certo, tirava um pedacinho. Cada um tirava o seu pedaço e ia comendo, certo? Então essa é a primeira parte do pão. Já é diferente dos nossos dias. Jesus não levantou e saiu de mesa em mesa, em cadeira, onde o discípulo estava sentado, e foi dando para ele, depois voltou aonde ele estava, não. Não. Ali no lugar de Jesus, ele só tomou o pão, partiu uma vez, pôs na mesa e falou: comei dele todos. Esse é o meu corpo. E eles tomai, quer dizer, pegai dele todos. Os discípulos que pegaram. E eles comeram, pegaram, cada um pegou o seu pedaço e comeu. Bom, encerrou a parte do pão aqui, certo? Bom, e o cálice, Jesus tomando o cálice. Então vamos entender bem. Esse cálice, tá? Ele não é o vinho, tá? Esse cálice é o jarro, tá? É o recipiente. Porque o vinho é líquido, é diferente do pão. O pão Jesus pegou na mão, partiu uma vez só e pôs lá. O pão ele pegou diretamente o pão. Mas o cálice é líquido. O cálice estava num jarro, numa jarra, num cálice grande em cima da mesa. Era uma ceia. Ele estava ceando a Páscoa, ele estava comendo a Páscoa, e agora Jesus usou os mesmos que estavam ali, os mesmos elementos. Ele só pegou o pão da Páscoa e pegou o vinho que estava na jarra, era o mesmo, estava ali. Não é verdade? Então Jesus pegou aquela jarra que estava o vinho, o líquido, que dá o nome de cálice, ele pegou aquele cálice, né? E dando, né, levantando e dando graças, né? Mesma coisa que ele fez com o pão. Deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja bem, foi a mesma coisa do pão. Jesus não levantou, não saiu pondo, pegou aquele jarro e pondo na boca, toma um pouquinho aqui, foi no outro, toma mais um pouquinho ali, no outro mais um pouquinho aqui, que nem nós participava aqui na congregação. Não foi. Não, não foi, não foi. Não foi assim. Jesus orou no jarro inteiro, onde o vinho estava posto naquele cálice inteiro, né? Numa jarra que estava ali. Jesus orou por aquele líquido. E depois de orado, era o símbolo do seu sangue. Aí ele pôs o jarro na mesa, igual ele fez com o pão, e disse: está aí, já está orado já. Já está orado. Porque o importante não é o recipiente, não é o jarro. Jesus orou pelo vinho. Só que quando se fala cálice, é uma forma de dizer. Orou pelo cálice. É verdade? É verdade? Orou pelo cálice. Mas na verdade, é verdade, o símbolo era o vinho, o líquido, e não o recipiente. Não, não era o recipiente. Na verdade, o recipiente não importa. Se ele é de vidro, se ele é de bronze, na verdade, ou se ele é de. Na verdade, não importa da forma que é o jarro. Não importa se é de inox, não tem problema. Ou se é um jarro de pedra. Não. O importante é o líquido. E ele fez a mesma forma do pão, irmão. Mesma forma. Ele orou naquele jarro onde estava o líquido dentro, onde tinha uma maior proporção de líquido que estava ali dentro. Ele orou, depois ele pôs o jarro na mesa e disse: bebei dele, dele. Já está dizendo, bebei dele é do líquido, dele, do vinho. Bebei dele todos. Todos beberam do que estava dentro do cálice, que era o vinho, é o líquido. Não bebeu o cálice é sólido, o jarro é sólido, líquido é o vinho. Então ele bebei dele todos, é o que estava no cálice, que estava no jarro, é o líquido, é o vinho, né?
Porque isto é o meu sangue. O sangue de Jesus é o cálice? O sangue de Jesus é a jarra? É o recipiente? Ou é o líquido que representava o sangue? Bebei dele, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. O que representava o Novo Testamento era o vinho e não o recipiente e não o cálice. É muito simples aqui, né? Que é derramado por muitos. O que se derrama é líquido, jarro é sólido, jarro se quebra, jarro se quebra. O que se derrama é líquido. Por isso que ele diz que é derramado por muitos, o símbolo do vinho. É líquido, assim será o meu sangue na cruz, será derramado, porque é líquido, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei. O que se bebe é líquido, sólido não se bebe, né? Se come. Por isso que o pão era para comer e o vinho era para beber, porque o vinho estava falando do líquido, e não do cálice, não do jarro. Tá? Não, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, ou da uva, né? Até aquele dia em que eu beba novo, né? Convosco no reino de meu Pai. É outra língua de figura aqui, né? É uma promessa que naquele dia nós vamos beber, né? Um vinho novo com ele no reino de seu Pai, né? Isso é um vinho celestial. Já não é o mesmo vinho aqui da terra, é um outro vinho, tá? Isso aqui é uma outra representação. Então preciso entender bem, né? As coisas de Deus. E tendo cantado o hino, né? Saíram para o Monte das Oliveiras. Certo, irmão João Leite? Agora nós vamos em Coríntios, tá? Capítulo 11, verso 17 a seguir. Então, os irmãos de Coríntio não tinham compreendido bem, né? Esse serviço, assim, da Santa Ceia, né? Eles não tinham compreendido ainda, tá? Coríntio foi uma igreja, assim, que não se converteu, teve muitos problemas em Corinto, né? E eles, então, não compreenderam, tá? E Paulo escreveu essa carta e disse: nisto, porém, que eu vou dizer, não vos elogiarei, não vos louvo. Eu não. Porque quando vocês estão se ajuntando aí, não está sendo assim para edificação. Não é para melhor. É para o pior, né? E para escândalo. Vocês não estão se ajuntando para uma edificação na ceia do Senhor. Aí ele começa a explicar, irmão João Leite, de maneira que quando vocês se ajuntam aí para tomar a ceia do Senhor, né, num lugar, quando vocês estão se juntando, não é para comer a ceia do Senhor, não. Não é. Não é assim, isso aí não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Por quê? Comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Tá vendo, irmão João Leite? Estava sem ordem. Eles não entenderam que a ceia era símbolo, não é quantidade, tá? É apenas um símbolo que nós toma. Não quer dizer que ou é num só jarro, ou é. Não. Nós temos que tomar com reverência. É um símbolo, entendeu? O importante é nós beber dele depois de orado, do líquido, tá? Tá bom? E os apóstolos tomaram dele. Mas aqui a igreja de Corinto, eles não entenderam. Você pode ver que eles tomavam a sua própria ceia antecipadamente. Você viu só? Como que pode? Você chegava lá, você já ia comendo, porque o que acontece é que eles vinham acostumados, tá? O povo judeu, quando eles abraçaram a fé de Cristo, o Evangelho, eles eram acostumados com muitas festas judaicas. Tinha as festas das colheitas. Quem que no nosso tempo agora, irmão João Leite, já eu mesmo nasci na roça,
Eu lembro, irmão, que a gente não via a hora de chegar ao final do ano, que colhia o café, que colhia a lavoura. Rapaz, nós não via a hora, porque havia festa, mano. Ixi, nós bebia, de rolar bêbado no chão, vinho. Nós bebia, era aquela maior festa. Todos os proprietários daquele sítio estavam em festa para comemorar o fruto da terra, né? Que no ano colheu. Era assim, você imagina aquele tempo? Aquele tempo era assim também. Então o povo judeu era acostumado com as festas das colheitas, você entendeu? As festas dos tabernáculos. Então era um povo cheio de festa, festejava o dia da lua nova, o dia do sábado, o dia. Não era festa demais, tinha festa, era um povo que só vivia na festa. Quando Jesus trouxe a Santa Ceia não é uma festa para encher barriga, para comer, para se embriagar. É um símbolo, é com reverência, é apenas simbólico, você entendeu? E lá ele estava desordem, estava em desordem, porque um comia antecipadamente, pegava lá nos elementos, comia tudo antes, e uns comiam, outros tinham fome, e outros ficavam bêbados, embriagavam, né? Aí Paulo entrou com a carta aqui repreendendo: vocês não têm porventura casa para vocês comerem em sua casa e para beber? Ou vocês estão desprezando, escandalizando a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm, vocês comem, uns ficam com fome, outros ficam bêbado. Você entendeu? Então Paulo está pondo ordem no serviço de Santa Ceia aqui. Eles não tinham. Então Paulo está doutrinando como que é a verdadeira Santa Ceia. Não é dessa jeito, não é desse jeito. O que eu vos direi? Vou louvar vocês? Vou elogiar vocês? Nisso não. Porque eu recebi. Aí ele entra aqui ensinando para a igreja o verdadeiro sentido da Santa Ceia, no verso 23. Porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei. Eu já ensinei vocês. Vocês não estão querendo obedecer, mas eu já ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele repetiu o que nós leu agora, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu esse pão. Ele partiu aquele pão, era um pão só, ele partiu. Partiu uma vez, partiu e disse: tomai, comei, pegai nesse pão, né? Pega o pão, cada um pega o seu pedaço. Comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória. Memória. Tá? É um aniversário, uma lembrança. Para nós lembrar da morte do Senhor. Né? Lembrai de mim. Semelhantemente, igualmente, né? Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O cálice é o recipiente que ele pegou. Paulo está dizendo aqui. Pegou o cálice e disse: este cálice, muito faz confusão porque fala este cálice. É que como o vinho está dentro, você tem que falar este cálice. Dá o nome de este cálice, mas na verdade é o vinho, é o líquido que representa o sangue que nós vai tomar. Vai participar o cálice, vai ficar na mesa, não vai tomar. Você entendeu? O líquido vai terminado já. Porque todos vai beber dele todos, ele vai acabar do jarro, mas o cálice ele vai continuar lá, porque ninguém toma do cálice, o recipiente fica. A falta de interpretação, né? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que come este pão e bebe este cálice, quando fala bebe esse cálice, é a maneira, é a língua de figura. Não é que você vai beber do cálice, porque o cálice é sólido. Como que você vai beber o cálice? O cálice é porque o vinho dentro dá o nome de cálice. Beba esse cálice, mas o cálice é o líquido, é o recipiente. É só a forma de falar. Beba do cálice do Senhor, né? O que beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo do Senhor, do sangue. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Comer o pão porque é sólido, e beba do cálice porque o vinho é líquido. Você não vai beber da taça. Hein? Não vai beber do cálice, ou da taça, ou do copo, ou do jarro. Não. Do recipiente, não. É o líquido. É que se dá o nome cálice, aí a pessoa não consegue interpretar, né?
Então acho que tem que beber, né? Não, beber dele, todos, dele, do líquido. Então, nós vamos na casa do irmão, irmão? Bom João Leite, nós vamos aí no Canadá, juntar uns 30, 40 irmãos, nós vamos aí na casa do irmão, certo? O irmão põe aquela mesa cheia de gente, o irmão prepara um jarro para nós, vários, 3 jarros de suco, põe na mesa, né? Suco natural, suco para nós beber, fica bem, bem gostoso aí. Aí, o irmão põe uns copinhos individual para cada um de nós, tá bom? E todos nós vamos beber daquele suco que o irmão fez. Mas não vai cada um pôr a boca no jarro e sair bebendo? Não. Não tem como beber do líquido? Beber dele, do líquido? Não precisa pôr a boca no jarro. Nós já está bebendo do líquido, pode pôr no copinho individual. O importante é que nós está bebendo todos do mesmo líquido. Todos do mesmo suco. Todos do mesmo vinho. Todos. Certo? Então, irmão João Leite, essa é a realidade, sabe? O importante é nós beber do líquido, certo? É pouquinho, é apenas um símbolo, tá? É um símbolo do sangue. O corpo, o pão é o símbolo do corpo. O corpo, na verdade, de Cristo é a igreja, tá? Você entendeu? E o vinho simboliza o sangue que foi derramado no madeiro da cruz. É isso, apenas um símbolo. Então, tá correto a Santa Ceia nossa agora, corretíssima. Tá corretíssima, ficou perfeita. Ah, mas aquele tempo nós bebíamos todos no mesmo jarro só, nós bebeu. Amém, não tem problema, nós bebeu. Amém, glória a Deus. Mas Deus deu mais luz para os irmãos agora e é até melhor por causa das vigilâncias sanitárias, ficou mais limpo, mais higiênico. Amém. Amém. Ficou mais correto, porque os discípulos naquele dia, Jesus não levantou da mesa e saiu dando individualmente para nenhum deles, nem o pão e nem o vinho. Nem o pão e nem o vinho. Tá bom, meu irmão? Esse é o entendimento que eu tenho, né? Tá certo, irmão João Leite? Deus abençoe. Ora a Deus por nós, Deus abençoe o irmão aí no Canadá. Saúde os irmãos aí, tá? Todos com a santa paz de Deus. E estamos contentes aí. Passa o telefone dos irmãos que se sentirem aí, você passa que nós coloca no grupo, sim. Tá bom? Aí você tem aí acho que a live que você participa, os irmãos que se interessar, pode mandar para mim o telefone deles, o zap, né? E eu incluo eles aqui no grupo. Tá bom? Para nós juntos meditar aí na santa palavra de Deus. Deus abençoe, irmão João Leite. Fica com Deus.